Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 4 de agosto, segunda-feira da primeira semana da 18ª semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra, sim, a memória de São João Maria Vianney. Sexta-feira eu fiz confusão com Santo Afonso Maria de Ligório e com São João Maria Vianney, mas hoje sim, hoje nós celebramos o Cura d'Arces. O São João Maria Vianney, ele é o patrono dos sacerdotes. Um pouquinho da história que eu conheço dele. São João Maria Vianney foi para o seminário. E ele ficou no seminário e ele não conseguia aprender as matérias que precisavam aprender. Não sei qual matérias. Hoje é filosofia, teologia, tarará, tarará. Naquele tempo talvez seria também. E ele não conseguia aprender e ele ficava repetindo de ano e ficou. Sei que ele ficou no seminário muito tempo. Se o prazo certo do seminário era 6 anos, ele ficou 8, já estava passando da hora dele, né? Aí até que alguém falou assim, vamos ordena ele, mais ou menos isso, tá, gente? Ordena ele e manda ele para uma cidadezinha afastada, né? E deixa ele aprender o restante lá, né? Na prática. Aí ele foi ordenado sacerdote e mandaram ele para uma cidade, né? E ele chegou nessa cidade e a cidade era assim, do avesso. Era uma cidade perdida, as pessoas não buscavam igreja, não iam à missa, não queriam saber de Deus, tinha um bordel lá, os homens só iam para o bordel, as mulheres ficavam com raiva. E aí ele foi ficando ali, ele foi cuidando das coisas da igreja, foi cuidando, e as doninhas algumas foram ajudando ele, e ali ele foi ficando, e ele foi insistindo naquele lugar. Ele não desistiu daquele lugar, por mais que ele sofria ali, que as pessoas maltratavam ele, né, talvez, ele, mesmo assim, ele insistiu com aquela cidade. E devagar ele foi trazendo as pessoas de volta para a igreja. E ele passava muito tempo no confessionário, vai dizer que ele ficava muito tempo. E as pessoas iam procurar ele, queriam se confessar. E buscavam ele, rezavam com ele, se confessavam, e ele ficava muito tempo ali. Então, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, né? Deus transformou no Cura d'Arces, o patrono dos sacerdotes. Olha que bênção, gente, aquilo que eu sempre falo. De todo mal, Deus tira um bem. Se Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, não vai ser a pessoa tal ou a pessoa tal que vai tirar a gente do propósito de Deus. Não vai, porque Deus é maior do que qualquer situação, qualquer luta. Quando Deus quer, Deus faz. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam:
Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos vendo aqui um dos evangelhos que fala sobre a multiplicação dos pães. Esse evangelho, deixa eu ver só o evangelho de sábado. No sábado, vai dizer que Herodes tinha dado uma festa e ele se encantou com a filha da Herodíades e falou com a menina: pode pedir o que você quiser, que eu te darei até a metade do meu reino. A menina foi perguntar à mãe o que ela deveria pedir e a mãe falou: quero que tragas para mim numa bandeja a cabeça de João Batista. Por que ela não gostava de João Batista? Porque João Batista afrontou ela e o Herodes dizendo: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, já que Herodíades era a mulher do seu irmão Filipe. E João Batista condenou essa prática do Herodes. E Herodes mandou prender João, né? E Jesus, quando foi no dia oportuno, vai dizer aqui, chegou o dia oportuno, era aniversário do Herodes. E aí, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha da Herodíades dançou diante de todos, agradou tanto Herodes que ele prometeu com o juramento dar a ela tudo o que pedisse. E aí Herodes foi obrigado a cumprir porque ele prometeu isso diante dos seus convidados. Então, João Batista foi morto no cárcere, depois a cabeça foi levada num prato, entregue à moça e esta levou a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. E aqui o evangelho começa dizendo que quando soube da morte de João Batista, Jesus ficou triste, é claro. João Batista era primeiro primo de Jesus, filho de Isabel, prima de Nossa Senhora. E João Batista foi o precursor, aquele que foi à frente de Jesus anunciando, o último profeta a anunciar a vinda de Jesus. E Jesus vai dizer que, nascido de mulher, não existia ninguém maior que João Batista. Nascido de mulher, não existia ninguém maior que João Batista. Então, exceto ele, que foi concebido pela ação do Espírito Santo, João Batista estava logo depois dele, né? Então, olha o carinho que Jesus tinha com João Batista. Ele foi lá para ser batizado, ele viu tudo que João Batista fez e com certeza ele ficou triste. Mas quando as multidões souberam que ele tinha se afastado, né, foram atrás dele e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão e curou os que estavam doentes. E ali Jesus deve ter ficado, né, curando, falando, pregando, evangelizando, que era essa a missão de Jesus. Nessa passagem vai dizer que foi no final do dia que os discípulos falaram para despedir a multidão, para que eles pudessem no povoado comprar alguma coisa para comer. Em outra passagem vai dizer que já tinha 3 dias que eles estavam com Jesus. E Jesus ficou com medo de dispensar a multidão e eles desmaiarem de fome pelo caminho. Foi quando Jesus também multiplicou os pães naquela outra passagem. Enfim, nessa daqui, os discípulos falam para mandar eles embora, Jesus fala com eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Eu estava lendo um pedacinho do evangelho, da primeira leitura de hoje, do livro dos Números, e vai dizer que o povo começou a se lamentar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Por quê? Porque eles estavam só comendo maná, que caía do céu toda noite. Eles pegavam, depois que eles cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão assado com azeite. Todo dia eles comiam isso, todo dia. Aí começaram a sentir saudade de quê? Dos pepinos, dos melões, das verduras e das cebolas e os alhos do Egito.
Eles eram escravizados, oprimidos, humilhados, maltratados lá no Egito, escravizados, mas eles estavam, apesar de eles estarem livres agora ali, eles estavam com saudade. E aí vai dizer que Moisés vai conversar com Deus, né? E vai falar, onde que eu vou conseguir carne para todo esse povo e tudo? E depois Deus vai mandar as codornizes, e aí eles vão se saciar de carne também, tarará, tarará. Então, como Deus vai falar com Moisés lá, Jesus fala com os discípulos também aqui. E trazendo para nós hoje também a memória de São João Maria Vianney, nós temos aqui a pessoa do sacerdote. O que o sacerdote faz para nós hoje? O que o sacerdote nos dá para comer hoje? O próprio corpo e o sangue do Senhor. Porque se não for pela mão do sacerdote, a gente não vai ter a Santa Eucaristia. Não vai ter. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos muito rezar pelos nossos sacerdotes. Nós precisamos valorizar os nossos sacerdotes. Estar sempre junto deles, apoiando eles, ajudando eles nas paróquias, fazendo o que for possível, principalmente em oração. E nunca falar mal de um sacerdote, nunca, você nunca deve falar mal. Mesmo que você saiba de alguma coisa, o pecado dele foi exposto, não importa. Você nunca deve falar mal, nem esticar essa conversa. Morreu em você. Chegou até você, morre aqui. Acabou. Nunca se deve falar mal de um ungido de Deus. Nunca. Porque a mão do sacerdote é ungida e ela pode nos trazer o corpo e o sangue do Senhor. Não importa o pecado dele. O que importa é o que ele faz lá no altar. Eis o meu corpo, eis o meu sangue e eis o mistério da fé. É o mistério. Depois que o padre leva o cálice à hóstia, não é mais pão e nem vinho, é o próprio corpo e o sangue do Senhor. Amém? Vai dizer que eles distribuíram os pães que Jesus abençoou, os peixes, todos comeram e ficaram satisfeitos dos pedaços que sobraram e recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 apóstolos, 12 cestos, um para cada apóstolo. E esses pães, até hoje, nós estamos comendo deles. Por quê? A cada missa, um sacerdote eleva o pão e o vinho, transforma em corpo e sangue do Senhor, e nós podemos também comer e ficarmos saciados. Amém? Que eu e você hoje possamos ter essa alegria de ter um sacerdote na nossa vida. Aquele que nos batizou, aquele a qual nós fizemos a primeira Eucaristia, que nos crismou. Se você casou, recebeu alguma bênção, alguma unção, é o sacerdote que te dá. Batizou seus filhos, fez seu casamento. Olha, gente, vamos rezar pelos nossos sacerdotes. Amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, que Deus possa abençoar o seu dia, sua semana, esse mês, e que São Curadasses, né, o São João Maria Vianney, possa vir intercedendo pelos nossos sacerdotes e por nós também. Jesus vai falar que a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Rezai para que o dono da messe envie mais trabalhadores para a messe. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Amém? Vamos nos colocar à disposição do Senhor. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Vamos rezar para que Deus envie mais trabalhadores para a messe? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.